Olá, seja bem-vindo ao canal LNC Católico. Vamos aí para mais uma meditação da Palavra de Deus, hoje nesse sábado consagrado a Nossa Senhora. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las, para que vós comece, para vós termine, tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá. A leitura, a primeira leitura de hoje, ela por si só acho que nem precisa de explicação. Mas antes de eu ler ela aqui, eu vou ler a oração da coleta. Eu gosto muito de ler essas orações porque muitas vezes nós chegamos na missa e não percebemos quão lindo, quantas palavras bonitas o padre reza, né? Isso aqui é só um pedaço, isso aqui é só um início, né? Olha aí como que fala, ó. Deus eterno e todo-poderoso, pela vinda de vosso Filho unigênito, vos manifestastes em nova luz, assim como merecemos que ele participasse da nossa humanidade, nascendo da Virgem Maria, possamos também participar da sua vida no reino. Então, assim como Jesus veio e participou da nossa vida aqui como seres humanos, que nós também possamos participar da vida com ele no reino, E para nós meditar, para nós chegarmos a essa vida eterna com Jesus, nós precisamos entender o que está falando aqui na primeira leitura, Eu vou ler a carta toda, a passagem toda, porque ela por si só, já vocês vão ver aqui, ó. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus e não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode mais pecar, pois nasceu de Deus. Ou seja, o que São João quer dizer aqui? Que uma pessoa, quando ela se decide por Deus mesmo, e ela fala assim, não, eu sou de Deus, e ela tem aquele encontro pessoal com Jesus que nós estávamos meditando ontem, ela tem que se livrar do pecado. Ela tem que dar um jeito nesse pecado. Porque aqui já fala, aquele que peca é do diabo. Porque o diabo é pecador desde o princípio. Então, se nós não aceitarmos Jesus do jeito que ele é e com a proposta que ele tem para nós, nós não vamos entender verdadeiramente aquilo que é a nossa vida, aquilo que é a nossa essência, e nós vamos viver iludidos, Vamos viver no pecado, vamos viver acorrentado às obras da carne, a concupiscência dos nossos olhos, a concupiscência dos nossos desejos, nós vamos ficar ali, às vezes seduzidos pelas obras do inimigo, nós vamos ficar seduzidos pelo mundo, assim como diz São João, da cruz, ele fala que nós temos 3 inimigos, esses 3 inimigos são o nosso corpo, o mundo e o maligno. E aí, é aquilo que nós lemos, depois se você quiser, entra ali, Gálatas 5, lá está escrito todos os pecados, assim, todos não, quer dizer, vou ler lá em Coríntios, lá em Romanos, se não me engano, Romanos 2 também, tem uma parte lá também que fala muito sobre o que é um pecado, e também tem outras cartas, outras passagens que se remete a isso, ao mal que faz o pecado na gente. E aqui fala um negócio muito bonito, meus irmãos, que aqui fala assim, ó, todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Essa semente de Deus se chama estado de graça. Essa semente de Deus é a graça santificante. É aquela graça que nós recebemos quando nós fomos batizados e ela ficou uma sementinha no nosso coração. E aí a gente vai crescendo e a gente vai crescendo na graça, de fé em fé, a gente vai subindo a escadinha. E aí, quando às vezes o pecado ele tampa essa semente, ela não produz mais frutos, ela fica ali fechada. Mas aí, a partir do momento em que nós vamos ao sacerdote, confessamos nossos pecados, entramos em estado de graça, ou seja, nós tiramos aquela capa que o maligno tinha tampando a semente, e essa semente ela pode crescer novamente. E ela pode transformar o nosso coração, ela vai fazendo as obras, Depois que a gente pede perdão a Deus, a gente percebe uma diferença no nosso ser, A gente percebe que uma coisa que às vezes nos irritava fácil, a gente passa por aquela situação muito mais fácil. Uma pessoa que a gente não perdoava, aquilo
fica mais brando, né? A gente vai vendo que realmente é melhor perdoar do que ficar com mágoa. Então, assim, para a gente manter essa semente de Deus, é muito importante nós estarmos sempre em dia com as nossas orações, né? Aquilo que a renovação tem como as 5 pedrinhas, né? A gente tem que estar sempre rezando o texto, a gente tem que estar sempre confessando, a gente tem que estar comungando e indo à missa e fazendo jejuns, né? Isso são o básico ali que a gente precisa estar fazendo sempre, para a gente estar sempre crescendo, né? De fé em fé, para a gente um dia alcançar aquilo que nós lemos na primeira oração que eu li no início, né? De alcançar a vida eterna com Jesus Cristo. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostar, deixa aquele joinha pra gente aí, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu!